Eu os convido, meus amados, para a nossa meditação nessa noite, a abrirem as Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler até o versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Nós queremos compartilhar nesta noite revelações da pesca maravilhosa. Esta pesca traz revelações solenes, direcionadoras para a vida do pecador. Revelações da pesca maravilhosa, de 1 a 11. Vamos ler de maneira alternada. Lerei um versículo e a igreja sempre o seguinte. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos use para expor a Tua palavra, que sejamos a ela fiéis e que os Teus servos que aqui se encontram sejam edificados pela mesma, instruídos pela palavra do Senhor. Ó Deus, dá-nos o entendimento da vontade expressa do Senhor na Tua palavra, nesta noite, que os nossos corações e as nossas mentes possam entender, pela graça e operação do Teu Espírito, o querer e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Fale, grandioso Deus, para a glória do Teu nome, para o louvor do nome do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Nós oramos te pedindo isto no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, ele afirma de maneira categórica, em plena convicção: sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Paulo estava dizendo, amados irmãos, é que aqueles que são de Deus, aqueles que andam com Deus, eles não têm a menor dúvida sobre isto.
que todas as coisas efetivamente colaboram para o seu bem, mesmo que a princípio, em alguns momentos, não entendendo claramente, não compreendendo claramente, nós cremos nessa verdade alentadora. Nós cremos nesta verdade confortadora da palavra infalível de Deus. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. E, meus irmãos, em alguns acontecimentos específicos da nossa caminhada, da nossa jornada, esta verdade da palavra, ela é ressaltada. Esta verdade da palavra de Deus, ela é acentuada, confirmada nos nossos corações. O pano de fundo da passagem que acabamos de ler é uma pesca absolutamente mal sucedida, uma pesca frustrante. Mas eu quero chamar a atenção dos amados nesta noite, que foi exatamente esta pesca decepcionante, frustrante. Foi esta pesca que trouxe à tona verdades sublimes, verdades preciosas, valiosas, acerca da personalidade de Cristo. Quem é o Senhor a quem louvamos e a quem prestamos culto reverente nesta noite. Aqui nós encontramos verdades especificamente da personalidade divina do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns homens, Tiago, João, e de modo mais particular, Pedro, especialmente Pedro, ele teve uma compreensão muito clara de quem tratava ser Jesus Cristo nesta passagem. Aqui nós encontramos revelações fundamentais acerca da pessoa do Senhor Jesus, essenciais, sobretudo porque vivemos no mundo onde muitos não aceitam e não reconhecem a Jesus como verdadeiramente ele deve ser reconhecido e confessado. De fato, quem Jesus Cristo é. Quero trazer algumas revelações desta pesca maravilhosa. Ela trouxe à tona algumas evidências e algumas verdades. A primeira delas é que Jesus é a fonte suprema da verdade. Jesus Cristo, ele é a fonte suprema da verdade. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões. Especialmente, eu quero que você, por gentileza, volte os olhos para o verso 1. Diz que a multidão apertava Jesus Cristo com um propósito sublime, maravilhoso, singular: ouvir a palavra de Deus. Não está aí dessa forma no verso 1? A multidão, ela comprimia e levava Jesus em direção ao lago e para ouvir a palavra de Deus. Que propósito bendito, que propósito maravilhoso. Porém, não entendamos, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus aqui neste texto como sendo o mesmo
que ouvir a Bíblia, uma exposição bíblica, como nós estamos fazendo nesta noite, um sermão, uma exposição da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus aqui neste texto não é neste sentido. A ideia na língua grega aqui de ouvir a palavra de Deus é de um genitivo subjuntivo. Ouvir a palavra de Deus é um genitivo subjuntivo. O que é que isso quer dizer? Tem o propósito de indicar a fonte, de indicar a origem, de indicar, quando se tem o genitivo subjuntivo, ele tem o propósito de indicar a procedência, a origem, a palavra de Deus. Isso quer dizer que Jesus estava ensinando da parte do Pai, que ele estava compartilhando aos seus ouvintes as revelações do Pai para ele. E ao trazer as revelações do Pai para a multidão, ela ficou maravilhada, porque Jesus ele não falava como falavam os rabinos. Ele não trouxe uma mensagem centrada nas tradições rabínicas, mas nas revelações do Pai a ele, o Filho. E ao ouvir Jesus, literalmente, a multidão estava escutando e ouvindo Deus falar. Isso é confirmado nas próprias palavras de Cristo Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo de número 16, ele assim disse: o meu ensino não é meu, e sim daquele quem me enviou. Ele veio para trazer as palavras do Pai. E ele disse em João capítulo 12, versículos 49 e 50, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E ele diz no versículo 50 do capítulo 12 de João: as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Portanto, Jesus Cristo, ele falava da parte do Pai e em harmonia como o Pai. Por isto, ele é a verdade suprema. E isso é sobremodo importante, irmãos amados, porque nós vivemos em dias de tanto fake, vivemos em dias de tantas mentiras. Nós nos depararmos com aquele que é a suprema verdade. Dias de fake, inclusive fake religioso, os dias nos quais nós vivemos. Dias de tanto engano, dias de tanto engodo, dias de tantas mentiras, dias de tantos falsos mestres, tantos falsos mensageiros, de mentiras grosseiras e até mesmo mentiras travestidas da verdade. É importante nós nos depararmos com Jesus, a suprema revelação da verdade. E como é confortante ouvir aquele que é a fonte segura da verdade de Deus ao nosso coração. Quanta segurança nos traz ser orientados como igreja, conduzidos, guiados pelas palavras daquele que é a encarnação da verdade. Pois o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, diz a palavra de Deus, João 1,14. João, ele disse: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, à medida que ouvia a verdade, a multidão empurrava Jesus para o lago.
pois ele trazia ao coração daquelas pessoas boas novas da parte do Pai. Boas novas que conferem riqueza aos pobres. Boas novas que conferem cura aos quebrantados de coração. Boas novas que traz libertação aos cativos. Boas novas que traz liberdade aos algemados. Consolo aos que choram. Óleo de alegria em vez de pranto. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. A multidão maravilhou-se das boas novas de perdão, graça, salvação e verdade trazida por Jesus Cristo, a suprema verdade de Deus. Segunda revelação, e nós podemos perceber claramente que nós ouvimos como enfoque, destaque neste texto, a pesca em si, o milagre. O cerne deste texto é a pessoa de Jesus Cristo. O objetivo dessa passagem é mostrar quem de fato é o nosso Salvador. E em segundo lugar, o texto mostra que Jesus é Deus onisciente. Jesus é Deus que sabe de todas as coisas. Diz a partir do verso de número 2, e nós vamos ler até o verso 5, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Me encanta aqui, irmãos, a percepção espantosa de Jesus. Ele está fazendo algo de extrema importância. Está trazendo revelações do Pai. Ele está ministrando a palavra vinda de Deus, trazendo algo de extrema relevância. Contudo, ao fazer algo tão importante, uma cena não escapou aos seus olhos. Uma cena não passou despercebida, de forma nenhuma. Ao passo em que ele ministrava, ele estava atento. E ele viu pescadores desembarcando de 2 barcos. Ele ministrando ao coração das pessoas, mas atento ao que se passava. Que percepção espantosa de Jesus! Viu aqueles homens lavando as redes, em preparação para a noite seguinte, porque até eu, que sou um péssimo pescador, sei que a noite é o período ideal para a pescaria, o mais apropriado, a hora mais apropriada, e eles estavam lavando as redes, preparando-se para a empreitada que viria à noite. Estavam chateados, por certo, embora não haja um relato específico do texto. Estavam aborrecidos, pois qual pescador ficaria alegre e feliz diante de tamanho fiasco que ocorrera, tamanho fracasso, sobretudo porque se tratavam não de pescadores de lazer, como eu e talvez o pastor Tiago e algum de nós, mas eram pescadores profissionais. Não se tratava aqui de uma pesca de lazer, não, meus irmãos. E diz o texto que, acabando de trazer as palavras vindas, o projeto vindo diretamente do coração do Pai para as multidões, Jesus ele deu uma ordem inesperada a Simão Pedro: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Pedro não acreditou no que ele estava ouvindo.
E ele contra-argumentou dizendo: mestre, que quer dizer chefe, comandante. Aqui nós temos uma forma respeitosa, mostrando que Pedro ele não queria ser deselegante nem grosseiro com o Senhor Jesus, mas aquela ordem partindo de um carpinteiro para um pescador experiente, profissional, aquela ordem não tinha nexo, não tinha lógica, o menor cabimento. E Pedro ele diz: olha, nós estamos cansados, nós estamos exaustos, exauridos. Como diz no português claro, nós estamos esbudegados. E esse esforço, porque era um grande esforço, irmãos, era uma pesca profissional, as redes eram grandes, além de grandes, eram pesadas. Eu ou o presbítero Farley não aguentaríamos aquelas redes, era demais para o nosso condicionamento físico, era um esforço muito grande. E ele diz: Senhor, depois da experiência que tivemos, eu creio que tanto esforço pode ser inútil, e há uma grande probabilidade que seja inútil, em vão. Mas como é o Senhor que está mandando, eu vou lançar as redes. Quando eu leio esse texto aqui, amados, eu fico maravilhado com a capacidade que o Senhor Jesus Cristo tem de nos surpreender, de contrariar os nossos achismos, de contrariar as nossas previsões falíveis, limitadas. Como o Senhor Jesus, Ele tem esta capacidade de nos surpreender. Ao dar aquela ordem, Jesus literalmente, o Deus onisciente, Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia, pois Ele é Deus que conhece todas as coisas. Aquele que sabe de todas as coisas, amada igreja do Senhor, Ele não saberia onde estavam os peixes. Aquele que sonda mentes, aquele que sonda corações, não saberia onde estavam os peixes. Sabia. Pode jogar, Pedro. Eu sei o que eu estou fazendo. As empresas modernas de pesca, eu assisto alguns programas desses discoveries da vida aí, sobre pesca. Elas têm detectores que indicam os pontos onde há enorme probabilidade da pesca ser bem sucedida. Elas possuem detectores. Mas os mais avançados detectores de pesca, eles falham. Mas o Senhor da glória, o Cristo onisciente, Ele jamais falha. Nunca. Ele não se engana. Ele não se equivoca. Seus olhos são como chamas de fogo. A sua mente sonda pensamentos e corações. E Ele conhece como ninguém o seu coração. Ele conhece como ninguém os seus sentimentos. Ele sabe, minha irmã e amado irmão em Cristo, quando o seu coração está sufocado, angustiado e apertado, embora você não compartilhe ao seu esposo, embora você não se abra com seus filhos, e nem com uma amiga íntima, Ele conhece o que está no seu coração. Ele sabe quando o seu coração está em pedacinhos, aos cacos. O Senhor Jesus sabe quando o nosso coração ele está em frangalhos.
Você não conta para ninguém, não se abre com ninguém, mas Jesus Cristo, Ele sabe e Ele conhece, porque Ele conhece cada ferida na sua alma. E só quem conhece pode cuidar. Só quem conhece pode tratar. Só quem conhece tem o remédio certo para a sua dor. O diagnóstico do Cristo onisciente, ele é preciso, ele é infalível. Jesus, amada igreja, sabia o problema daqueles homens. E mais do que isso, ele sabia onde estava a solução do problema daqueles homens. É aqui, Simão. É nesse ponto. Pode lançar. Pode jogar as redes. Jesus sabe dos meus e dos seus problemas um a um, e como isso é confortador para mim, e eu creio que o seja para você também. Ele conhece um a um. Ele sabe onde está o seu problema e, acima de tudo, Ele sabe qual é a solução para cada um deles. Por isto, nós devemos fazer o que diz o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus é Deus onisciente, que conhece o nosso coração e os nossos problemas. Você talvez não sabe. E quantas vezes nós nos deparamos com problemas que nós simplesmente não sabemos qual é a solução. Como isto vai se resolver, meu Deus? Como que eu vou sair desta? De que forma esta situação ela será sanada e resolvida? Você olha para todos os lados, você pensa em todas as possibilidades e não enxerga a solução. O teu Senhor enxerga, vê e sabe qual é. Confie nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, porque Ele é o Cristo onisciente. Terceiro lugar, esse texto nos mostra que além de Deus onisciente, Jesus é Deus onipotente. Jesus é Deus onipotente, versos 6 e 7. Vou pedir à igreja para ler os 6 e 7 enquanto eu molho a garganta. 6 e 7, por gentileza, amados irmãos. Se o conhecimento da localização onde estavam os peixes mostrou a onisciência de Jesus, a enorme quantidade deles apanhada, depois de uma noite inteira de fiasco. É bom ressaltar isso. É bom nós sempre lembrarmos disso. Aquele enorme volume de peixes, depois de uma noite inteira sem nada apanhar. Este fato testemunha da onipotência de Jesus, o seu Senhor. Este fato testemunha do espantoso, ilimitado, imensurável poder de Jesus Cristo. Eram tantos peixes que as redes não aguentavam. Rompiam-se, diz o texto. Tantos e tantos que precisaram da ajuda dos companheiros do outro barco. A Bíblia nos relata aqui que os dois barcos, eles ficaram cheios, abarrotados, e eu creio que de várias espécies de peixes. E os barcos ficaram tão cheios a ponto de quase irem a pique, de quase afundarem, conforme nos relata a Escritura.
Meus amados irmãos, certamente os olhos daqueles 3 homens, dos envolvidos naquela pesca, jamais os olhos daqueles pescadores vislumbraram na vida deles tamanho volume. Em tantas e tantas outras experiências que aqueles homens tiveram no mar, seguramente eles ainda não haviam tido um resultado portentoso como aquele. Não havia nenhuma explicação humana para o que estava acontecendo naquele dia, a não ser o poder de Jesus Cristo em ação. Deus onipotente, todo-poderoso, tem domínio e controle sobre todas as coisas, exerce governo sobre todas as coisas. Neemias, na sua linda oração, ele diz que o Senhor Deus criou todas as coisas, inclusive os mares, e tudo que está nos mares. Por isso que o exército dos céus adoram ao Senhor. Está em Neemias 9:6. Jesus, ele mostrou total domínio sobre os peixinhos, que outrora estavam de greve. Não queriam dar o ar da graça. Eu penso que Jesus não somente mandou jogar a rede onde os peixes estavam, mas em seu controle e governo absoluto, inclusive os conduziu até as redes, pois ele tem o governo, o domínio, o controle sobre todas as coisas, inclusive os peixes. Louvado seja Ele! Louvado seja Ele, porque quando Ele manda, tudo obedece, Ele ordena e tudo lhe submete. E o interessante é que quando Cristo onipotente, Ele age, o quadro, ele muda radicalmente. Quando Cristo Todo-Poderoso, Ele entra em ação, o que era fracasso se transforma em êxito. O que era derrota se transforma em vitória. O que era frustração em realização. Aqueles homens, um pescador diante de tanto peixe, é a realização suprema. O que era escassez se torna em abundância. O que era uma noite, uma manhã, o que era uma noite sombria, o que era uma noite frustrante, o que era uma noite dolorosa, infrutífera, improdutiva, se transforma numa manhã esplendorosa, se transforma numa manhã inesquecível, se transforma numa manhã marcada pelo impactante poder de Jesus Cristo, o Deus onipotente. A quarta revelação que aqueles homens têm naquela pescaria é que Jesus é o Deus Santo. E é interessante como nós não combinamos nada. E é bom quando a gente não combina nada mesmo, né? O Espírito sempre dirige, mas aí nós não temos nenhuma dúvida mesmo. Foi cantado aqui, Santo, 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 Deus onipotente. Foi lido o profeta Isaías, capítulo de número 6. E depois nós vamos entender por que Isaías 6 também. Versos 8 e 9. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ao se dar conta do que acabara de acontecer, Pedro entra em desespero total, perplexidade total, porque ele, amados irmãos, igreja do Senhor, ele descobre que Jesus
não é só o Santo de Deus. Jesus não somente é o Santo de Deus, Ele é o Deus Santo. E então Ele diz: retira-te de mim, eu sou indigno da tua presença, pecador como sou, eu não posso suportar esta presença santa e escapar ileso, não há a menor possibilidade, retira-te de mim. Amados irmãos, Pedro aqui se enxerga através do espelho da santidade de Cristo. Pedro se vê tal como ele é, através do espelho da santidade do Senhor Jesus. E esta visão, a visão do espelho da santidade de Jesus, deixa a Pedro perplexo, chocado. Tal como a experiência do profeta Isaías, lida pelo reverendo Tiago aqui no capítulo 6 do livro de Isaías. E a razão para tamanha perplexidade de Pedro foi que nunca o seu estado, nunca a sua real condição, ela ficou tão clara, tão notória, tão evidente, como naquela ocasião: eu sou pecador, retira-te de mim. Porque a santidade de Cristo, ela traz a lume o pecado do homem, e numa capacidade de clareza e compreensão apavorante, horrenda, assustadora, meus irmãos. O que mais assustou Pedro não foi a santidade de Jesus, mas o que se contrapunha a ela, o que ela deixou claro, o que ela colocou em destaque, o que ela deixou evidente: a sua pecaminosidade, a gravidade do seu pecado. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. E ao dar-se conta da santidade de Jesus, Pedro, ao mesmo tempo, imediatamente, ele compreendeu-se pecador, tanto quanto de fato o era. E diante de uma realidade tão flagrante, ele não tinha como ignorar, muito menos fingir não percebê-la, não compreendê-la, não entendê-la. Eu sou o pecador, de fato. Tal realidade agora não podia ser maquiada, não podia ser minimizada, não podia ser suavizada, muito menos ignorada, pois ele estava diante do Jesus, que não só é o Santo de Deus, como também é o Deus Santo. E os olhos de Pedro o havia contemplado, e a mesma sensação de Isaías: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram e contemplaram o Senhor Santo. Estou perdido, arruinado, acabado. É a mesma sensação perplexa de Pedro. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A mesma sensação que habitou no coração de Paulo, habitou também no coração de Pedro. Senhor, retira-te de mim, pois eu sou pecador, e os meus olhos viram que o Deus Santo fez. Deus Santo, onisciente, onipotente, os meus olhos pecadores contemplaram o teu agir. Em último lugar, a última revelação dessa pesca. Que pesca, irmãos! Que pesca libertadora, que pesca esclarecedora! Jesus é Deus misericordioso.
Por isso que nós estamos aqui. Por isso que esta igreja está reunida para louvar o nome do Senhor. Por isso que nós não fomos consumidos pela ira de Deus. Porque Jesus e o nosso Deus, Jesus é Deus misericordioso, verso de número 10. O verso de número 10 diz assim, a palavra de Deus. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas. Vamos repetir bem forte esta expressão do Senhor Jesus, não temas. Não temas, doravante serás pescador de homens. Jesus responde Pedro, igreja, com graça. Jesus responde a Pedro com ternura e, acima de tudo, com misericórdia. Não temas, não tenha medo, Pedro. De fato, eu sou santo. De fato, você é pecador. De fato, existe um abismo entre nós. De fato, tu és indigno. Mas pela manifestação da minha suprema graça, bondade e misericórdia, doravante, a partir de agora, pela graça, você, indigno pecador, serás pescador de homens, mensageiro das boas novas do Evangelho. E aqui, amados irmãos, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, Pedro, porque Pedro aqui, ele entra em pânico, porque ele se dá conta de que ele está diante de um problema insolúvel. Eu sou pecador. E agora? Não tem escapatória. Não tem saída. Estou arruinado. Estou acabado. Estou perdido. Um problema cuja gravidade era infinitamente superior à de uma pesca frustrante. Era a sua pecaminosidade, era a sua condição espiritual. Um problema que humanamente não havia solução, a não ser a graça bendita de Deus, revelada na pessoa de Jesus. Pedro, há um plano maravilhoso, arquitetado pelo meu Pai, um plano eterno, plano de redenção, plano de salvação. Eu vim para executar este plano, e vocês vão propagá-lo e anunciá-lo. Você será pescador de homens, e neste plano, pecadores como você, quando a minha obra for executada na cruz, eles olharão para eles e se verão tais como são, pecadores indignos, mas eles também olharão para a minha cruz. E ao olhar pela fé para a cruz, para a minha obra redentiva, substitutiva, vicária, eles verão que a cruz aponta a solução para o problema insolúvel do homem, as mazelas do seu pecado. Você e muitos outros verão, após o plano ser executado, verão que todo o registro de dívida que era contra vós será cancelado e rasgado na cruz do Calvário. E uma vez aceito este sacrifício e tendo sido feita e satisfeita a justiça de Deus, nenhuma condenação pesará para aqueles que creem neste sacrifício, na sua suficiência. E não bastasse este benefício, muitos outros como você, também pela graça, serão escolhidos para uma obra excelente, anunciar a outros esta mesma boa nova que hoje te alcançou.
Jesus é Deus misericordioso, que apaga as nossas transgressões. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Não tenha medo, Pedro. Volte-se para mim, porque assim como meu Pai, eu sou Deus rico em perdoar, conforme disse o profeta Isaías, no capítulo 55, verso de número 5. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso podemos servir, por isso podemos louvar, por isso podemos nos reunir como família de Deus, por isso podemos nos reunir como povo de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, misericordioso, Ele apagou os nossos pecados, pagou a nossa dívida, rasgou todo escrito de dívida que constava de ordenanças contra nós. Ele rasgou todo este escrito e agora nenhuma condenação pesa sobre nós. É por isso que nós servimos, adoramos e proclamamos Jesus. E a mesma missão que ele deu a Pedro, ele entregou à sua igreja. Que nós nos tornemos pescadores de almas, pois aquele que ganha almas, sábio é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, irmãos, que não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus, que revelou quem é Jesus ao nosso coração. E nós agora podemos bendizê-lo e adorá-lo por sua graça e misericórdia. Vamos orar a este Jesus misericordioso. Ele nos convida a nos aproximar dele, a não fugir dele, mas correr para ele. Não tenha medo. Senhor Jesus, toda honra e toda glória e todo louvor somente a Ti. Este culto a Deus, que é ofertado ao Senhor, para a glória e louvor do nome do Senhor. E nesta noite, o Senhor Jesus, somente o Senhor exclusivamente, tenha sido cultuado, adorado, que a vontade do Senhor tenha sido feita nesta noite, em todos os atos deste culto. Como foi lido na abertura, tudo é do Senhor e para o Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor é a revelação da verdade de Deus ao nosso coração, que outrora caminhava nas sendas tortuosas do pecado. A verdade de Deus veio a nós, habitou entre o homem, se fez carne cheia de graça e de verdade. Obrigado porque o Senhor é Deus onisciente, conhece tudo de nós e sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és Deus onipotente, nos assiste e nos ajuda em nossas fraquezas. Obrigado porque o Senhor é Deus misericordioso, é Deus santo, aquele que não cometeu nenhum pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, o nosso Pai. Nós agradecemos ao Senhor nesta noite, de todo o nosso coração. Nós oramos nesta noite confessando os nossos pecados e cremos pela palavra e pela fé no Senhor que nós fomos perdoados pela Tua grande misericórdia. E agora vamos sair para os nossos lares, viver segundo o Teu querer mais uma semana e não perdermos a oportunidade de testemunhar e anunciar o Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por tudo e, sobretudo, pela palavra
eficaz, suficiente e infalível do Senhor. Toda a glória seja a Ti, Jesus. É em Teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém.